tudo bom? Merhaba. Uma coceirinha aqui. É sobre esse sócio. E esse é mais um Momento Leitura. Hoje eu vim com um texto bem legal sobre as reformas na área de educação. Tá? As reformas na área de educação. Ok? Legislação e políticas educacionais. Certo? Legislação e políticas educacionais. Então eu vou ler um pouco sobre isso para vocês. Espero que gostem. Tá? Saúde a todos. Bebam água, hein? Importante. Não se esqueçam de beber bastante água. Com certeza. Então vamos lá. As reformas na área da educação. Nos anos de 1990, ficaram marcados, os anos de 1990 ficaram marcados para os países da América Latina como aqueles em que se aprofundou o processo da sua inserção no mercado globalizado e pela aplicação de políticas neoliberais. Certo? Quem escreveu isso foi o Haddad. Certo? Aqui ó, foi Haddad. Tá? Então, nos anos de 1990, ficaram marcados para os países da América Latina como aqueles em que se aprofundou o processo da sua inserção no mercado globalizado e pela aplicação de políticas neoliberais. Isso na década de 90. Quem escreveu isso foi o Haddad em 2003, certo? No Brasil, o processo de reformas na área da educação nos anos de 1990 deu-se em duas frentes. Uma por meio da apresentação de um projeto global para a educação, tá? A Lei de Diretrizes e Bases, certo? Ela é uma lei de número 9.394 de 1996. E outra que se constitui na implementação de um conjunto de planos setoriais e decretos do Executivo. Os três pilares da política educacional brasileira nos anos de 1990, os quais decorrem da internacionalização da política neoliberal e da orientação das instituições financeiras multilaterais, serão exaustivamente discutidos. São eles: primeiro, financiamento, segundo, avaliação institucional, terceiro, parâmetros curriculares nacionais. Tá? Então, financiamento, avaliação institucional e parâmetros curriculares nacionais. Quem escreveu isso foi o Perrone, tá? Em 2003. Então, as análises de Perrone apontam que houve uma contradição entre estado mínimo e máximo. Isto é, a questão era mais complexa do que aquilo que se colocava no cenário das discussões sobre neoliberalismo e educação. Os projetos de política educacional apontavam para um processo de centralização por parte do governo federal, do controle ideológico da educação, através dos parâmetros curriculares e da avaliação institucional, certo? E para um processo de descentralização de recursos, inclusive desobrigando a União
do financiamento da educação básica. Tá? Então, para a teoria política neoliberal, o cidadão, através do voto, decide sobre bens que não são seus, gerando conflitos com os proprietários, pois esse sistema consiste em uma forma de distribuição de renda. Segundo Hayek, ele escreveu isso em 1989, a democracia faz um verdadeiro saque à propriedade alheia. Portanto, como em muitos casos não se pode suprimir totalmente a democracia, né? Voto, partidos, o esforço se dá no sentido de esvaziar seu poder. Certo? Vou subir aqui um pouquinho, ó. As análises de Peroni, 2003, apontam que houve uma contradição entre estado mínimo e máximo, tá? Ou seja, muitas coisas privatizadas ou o mínimo de coisas privatizadas. Isto é, a questão era mais complexa do que aquilo que se colocava no cenário das discussões sobre o neoliberalismo e educação. Os projetos de política educacional apontavam para um processo de centralização por parte do governo federal, do controle ideológico da educação, através dos parâmetros curriculares e da avaliação institucional, e para um processo de descentralização de recursos, inclusive desobrigando a União do financiamento da educação básica. Acho que daí passou para o município, né? Continuando. Enfim, a lógica do pensamento neoliberal está na tensão entre a liberdade individual e a democracia. Tá? Para Hayek, 1984, a maximização da liberdade está em proteger-se do sistema de mercado, necessário e suficiente para a existência da liberdade individual. Assim, o mercado deve ser protegido contra o Estado e também da tirania das maiorias. Quem escreveu isso foi Peroni, tá? 2003. Mas, por que entramos nessa política neoliberal que envolve por completo a educação brasileira? Por que entramos nessa política neoliberal que envolve por completo a educação brasileira? Essa é uma história longa que nos levaria de volta à proclamação da República. Passa pelo Estado Novo, pelos anos da ditadura, enfim, o percurso é longo, mas só podemos fazer um recorte no tempo e lembrarmos que, ao entrar nos anos de 1990, o Brasil tinha problemas fiscais sérios e a solução era uma reforma do Estado. Saúde. Assalamu alaikum. Continuando. De acordo com o Ministério da Administração e Reforma do Estado, MARE, a reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. Então, ele deixa de ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e passa a ser o promotor e o regulador desse desenvolvimento econômico. Bom, continuando então. Isso é uma citação, tá?
Brasil, 1995, página 12. Continuando. O objetivo da reforma do Estado, segundo esse documento, era reforçar a capacidade de governabilidade do Estado através da transição programada de um tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania. O bojo dessa reforma, além da privatização, outras estratégias foram a publicização e a terceirização. Como publicização, entendemos a transformação de uma organização estatal em uma organização de direito privado, pública, não estatal, e como terceirização, o processo de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio. Então, é publicização e terceirização. A terceirização é o processo de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio. Tá? E a publicização é a transformação de uma organização estatal em uma organização de direito privado pública, não estatal. Certo? Eis que chegamos à inclusão da educação nessa forma de propriedade, no meio entre as atividades exclusivas do Estado e a produção de bens e serviços para o mercado. Temos hoje, dentro do Estado, uma série de atividades na área social e científica que não lhes são exclusivas, que não envolvem poder de Estado. Incluem-se nesta categoria as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, as entidades de assistência aos carentes, principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de rádio e televisão educativa e cultural, etc. Quem escreveu isso foi o Bresser Pereira, em 1997, página 12. Enfim, o que se observa na realidade é que o Estado continua extremamente presente e mais, como Estado máximo para o capital e mínimo para o mercado das políticas sociais. Com relação à descentralização e com relação à descentralização propostas, há uma tensão no tocante à educação. Com relação à descentralização proposta, há uma tensão no tocante à educação. O Estado centraliza o controle, principalmente através dos parâmetros curriculares nacionais, e descentraliza no tocante ao financiamento da educação, sobretudo através do Fundef e do repasse do dinheiro direto para as escolas. Então esse foi mais um Momento Leitura, tá? Espero que tenham gostado. Give me your like, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Momento Leitura. Beijos. Bye. Assalamu alaikum.